Eu já contei essa história, mas vou contar de novo, para quem não ouviu, e para quem já ouviu vai ter novidade. Eu escrevi meu livro em 2013, o Gestão 3.0, e a PUC do Rio Grande do Sul até criou um curso, em que um dos títulos do curso é Gestão 3.0, me convidou para ir lá, e nesse período a Bárbara era a nossa aluna, morava em São Paulo, jornalista, conhecia gente da época do negócio, e eu fui fazer uma palestra na Gartner para coordenadores de TI, convidados pelo Mange, que por acaso foi quem... O Mange era o vice-presidente de pesquisa da Gartner, que por acaso fez o prefácio do meu livro de 2018, Administração 3.0. Então a menina me entrevistou, e aí eu, mais ou menos, estava ainda, num processo, não com tanta clareza como eu estou agora, mas apresentei para ela a ideia, de como as coisas estão caminhando. E aí o título do artigo que saiu foi Vamos acabar com os gerentes. Eu me lembro que teve um cidadão, que é uma pessoa no Brasil bastante prestigiada na área da administração, que ele fez um texto me atacando fortemente, dizendo que já se tentaram, já que houve tentativas de acabar com os gerentes, mas que os gerentes sempre venceram porque não existe a possibilidade de uma empresa não ter gerentes e pé. Levei cacetada de tudo que é lado. Só que, quando eu disse isso, e as pessoas, existe um preconceito, quando você diz alguma coisa sobre a área, uma determinada área específica, como é o caso da administração, as pessoas logo perguntam se você é administrador, e se você diz que é jornalista e que estuda o digital, a pessoa simplesmente olha para você e fala, você não tem condições de falar sobre isso. É aquela coisa dos sindicatos que a gente está vivendo, o sindicato da administração, da comunicação, da informação, e que você não pode opinar, porque está todo mundo ali, como diz o Thomas, convivendo a ciência normal, cada um resolvendo um determinado problema, e o paradigma em crise e as pessoas tentando resolver os problemas, que nem aqueles cegos e o elefante, cada um pegando um pedacinho e ninguém conseguindo ver o elefante como um todo. Então, eu escrevi alguns artigos sobre essa polêmica, dizendo o seguinte, que eu nunca, caixa alta, tive a intenção de dizer que numa organização tradicional não terá gerente ou que não precisa de gerente. Eu nunca disse isso. O que eu disse foi que quando nós estamos vivendo essa revolução, que hoje eu chamo de revolução da sobrevivência 2.0, nós estamos introduzindo na sociedade um novo modelo de comando e controle, uma nova possibilidade de comando e controle, que tem como grande mérito superar a barreira de você conseguir transferir a responsabilidade do controle de qualidade em larga escala para o cidadão, para o cliente, para o consumidor. É o que a gente está vendo no Uber, no Waze, no YouTube, na Amazon, em todos os lugares, no próprio Google, em todos os lugares você tem as pontas analisando tudo e ajudando no processo de comando e controle, em larga escala. E aí vem a ideia de que você tem hoje uma mentalidade, que é a mentalidade que eu estou chamando aqui de boiadeiro. O boiadeiro, ele controla processos. Ele controla como as coisas se organizam. Ele controla a qualidade. As coisas foram feitas assim, funcionaram e nos permitiu, e esse modelo nos permitiu chegar a 8 bilhões de pessoas. Vamos bater palma para esse modelo. O problema não é o modelo, o problema é que a gente aumentou a população.
E isso é uma novidade na maneira de pensar o ser humano. E é isso que as ciências sociais estão em crise. A gente precisa mudar a forma de pensar como o ser humano caminha na história. Quando a gente aumenta, quando a gente sofistica modelos de comando e controle, como foi a passagem do absolutismo para a república, do feudalismo para o sistema de livre mercado, quando a gente sofistica, que permitiram todas as revoluções científicas, industriais, médicas, que na alimentação, na energia, que nos permitiram chegar a 8 bilhões, os 8 bilhões vão gerando uma nova crise. Então, o que era bom no passado passa a ficar obsoleto no futuro. E aí a gente então começou num processo de obsolescência da sociedade. Muito mais gente, e a gente precisa então de um novo modelo de comando e controle, que seria, a gente pode dizer, um macro modelo de comando e controle com diversas aplicações, mas é basicamente uma nova filosofia, a filosofia apicultora. Você cria um apiário, você chega lá com aquela sua roupinha, né, de curador, todo protegido para não ser mordido por abelha, cria os algoritmos e deixa os usuários e os fornecedores se relacionarem. Que é o que está acontecendo, que é, digamos assim, a digitalização de um shopping center, em que você cria um ambiente, os lojistas vão lá e as pessoas vão, né, naquele ambiente trocando. A novidade é que ali o consumidor avalia tudo e o fornecedor avalia o consumidor, para que as próximas relações de troca, né, tenham como referência as coisas que aconteceram no passado. Se você atende mal, todo mundo vai saber. Se você é um mau cliente, um mau passageiro do Uber, as pessoas vão saber, porque você vai ser avaliado. Então, essa passagem da mentalidade boiadeira para a mentalidade apicultora não é um problema tecnológico. É um problema psicológico. É um problema filosófico-teórico, porque a gente não consegue entender e explicar. Nós não estamos vivendo uma transformação digital. Nós estamos vivendo uma transformação civilizacional. E as pessoas precisam se preparar para essa nova mentalidade. E isso é o grande embate que a gente está vivendo nesse contexto. Estou colocando para vocês, né, um link da conversa que eu tive ontem com o Palhano, que é um dos bimodais, falando aí sobre futuro. É isso, galera. Pessoal, bimodais, futurismo para empreendedores. O que é a nossa escola? É uma startup. É uma startup conceitual. E o nosso foco principal é a formação, né, de formadores para o empreendedorismo. Óbvio que o empreendedor se beneficia, mas existe a necessidade da gente dar uma guinada no empreendedorismo brasileiro. O empreendedorismo brasileiro, ele é desteorizado. A gente não entende o que é uma revolução de mídia, a gente não entende que uma revolução de mídia vem de um aumento populacional. E a gente não entende que, quando a gente aumenta a população e faz uma revolução de mídia, a gente inicia um novo modelo de comando e controle. E esse novo modelo de comando e controle abre espaço para novas organizações que vão promover a descentralização, a reintermediação. Antigos intermediadores vão perder espaço para novos intermediadores. Então, o que acontece? O empreendedor brasileiro não tem nas mãos uma teoria consistente da mudança. E sem uma teoria consistente da mudança, o que ele vai fazer? Ele vai criar startups muito mais incrementais do que disruptivas, muito mais locais do que globais, porque a gente tem aí demandas parecidas com o Brasil, na China, na Índia, na Rússia, em outros países que cresceram que nem o Brasil, em que você, resolvendo o problema do Brasil, você pode exportar isso. Então existe aí uma visão que as pessoas têm que ter e elas não estão tendo. A gente está entrando no nosso 4º ano, na nossa 7ª imersão, e eu te convido para fazer parte. Me manda um zap, 21 99 608 6422. Vou repetir, 21 99 608 6422. Nepô,